Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora com o Salmo de número 98, que fala que a vitória é a vitória do nosso Deus. No livro aqui, na Bíblia, nós temos um título diferente aqui, que diz o seguinte: Jeová, o Rei Salvador, o Salmo 98. Mas se você analisar o contexto de a salvação da humanidade, o que significa, né, analisar como pode se expressar a salvação da humanidade, pode ser apresentado como um feito vitorioso. É a vitória de Deus, mas a vitória sobre o quê? A vitória sobre o pecado. A vitória sobre a morte. A vitória sobre o abismo criado entre a humanidade e Deus, porque Deus nunca esteve limitado, Deus nunca esteve aprisionado. Não há lugar no universo onde Deus não possa estar. Há lugares onde Deus não quer estar. Tá? Isso existe, isso há. Mas mesmo nesse ambiente, seja ele qual for, ele não é uma limitação à manifestação do poder de Deus ou à revelação de Deus. Porque Deus se revelou à humanidade, mesmo quando a humanidade se rebelou contra Deus, Deus nunca abandonou essa criação. Deus é o grande vencedor. Deus é o grande vencedor sobre todos os males que afligem a humanidade, a criação e o universo. Esses males tiveram a sua origem num momento específico, numa persona específica, o pecado. O pecado não foi uma criação de Deus. O pecado foi uma decisão de um ser, de uma criatura, de um indivíduo pensante, de um indivíduo livre para obedecer, porque a obediência que Deus quer é uma obediência voluntária, é uma servidão voluntária, é uma adoração não debaixo de chicotes ou de ameaças, muito pelo contrário, é uma adoração, é um serviço, é uma vida decorrente do reconhecimento da bondade, justiça, santidade, amor e misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus é o vencedor. A vitória do nosso Deus sobre todos os males que afligem a humanidade. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele tem realizado maravilhas. Sua mão direita e seu santo braço forte lhe deram a vitória. O Senhor manifestou a sua salvação. Aos olhos das nações revelou sua justiça. Recordou-se do seu amor e da sua fidelidade pela casa de Israel. Todos os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Os judeus, o povo israelita, já nos dias de Davi, entendiam a sua história, entendiam a formação daquele povo, daquela nação, daquele estado, como um ato de salvação, como um ato de redenção, como um feito realizado pelo próprio Deus com o propósito de alcançar toda a humanidade. A falha dos judeus, que eu não sei se é falha dos judeus, mas alguns falam que o judaísmo tem essas limitações, eu entendo que não é uma limitação, eu entendo que em decorrência do sofrimento, em decorrência da oposição, eles se reservaram, eles se protegeram, e a fé é um desses elementos que ajuda a pessoa a permanecer mesmo na adversidade, a permanecer vivo, a permanecer vivendo, acreditando no futuro, acreditando no trabalho, acreditando que amanhã será melhor que hoje, que Deus manifestará o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, e as provações, o sofrimento, a humilhação terão um fim. Nisso, eles se expressam muito em termos do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o meu Deus. Nós também o fazemos. Nós também o fazemos, principalmente quando estamos meio que acuados pela dor, meio que acuados pela angústia, né?
pelo sofrimento, pelas incertezas que a vida apresenta aí. Muitas vezes nós recorremos a Deus e nos apropriamos de Deus, né? O meu Deus, com vistas à esperança, à expectativa de todos os grandes feitos dele que nos alcançarão. Então, eu diante desse Deus, o meu Deus, tá? O Senhor manifestou a sua salvação e manifestou através da história de Israel, através né, desse povo diferenciado. Deus manifestou para o mundo a sua salvação. Agora, em Cristo Jesus, Deus revela-se Salvador. Em Cristo Jesus, Deus revela, Deus nos permite compreender como ele realizou essa vitória, fazendo-se homem, assumindo a humanidade e cumprindo de forma perfeita e absoluta todos os rigores que a lei mosaica exigia, a ponto de que uma vida santa, uma vida grata, uma vida totalmente submissa ao Espírito Santo, como foi a vida de Cristo Jesus, revelam a grandiosidade do amor de Deus e a maneira como Deus realizou essa vitória sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte, permitindo que Cristo fizesse pecado por nós, para a nossa salvação, para a nossa justificação, não permitindo que a morte o dominasse, porque não havia nele pecado nenhum, ou seja, ele ressuscitou, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e glorificado e levado aos céus, estabelecendo o caminho entre a humanidade e o Todo-Poderoso Deus, de uma forma muito simples, muito acessível. É esse o caminho da salvação. Essa é a vitória de Deus. Todo-Poderoso Deus poderia, na sua soberania, ter desfeito todo o universo e criado outro. Tem alguns que, na ausência do que fazer com suas mentes, ficam aí discutindo quantas vezes Deus criou o universo, se esse é o primeiro e único, ou se é o último, ou se está em processo, né, de formação ou de transformação. A pessoa mal consegue controlar o próprio dia, mas com a mente viaja para fora da galáxia, né? Mas o fato é que Deus vencedor, Deus venceu o pecado, Deus venceu a morte, Deus venceu as trevas, fazendo-se homem, revelando-se na pessoa bendita de Jesus, o seu Cristo. Aclamai o Senhor, terra inteira. Terra na Bíblia, nos escritos, principalmente do que nós chamamos Antigo Testamento, ou das escrituras hebraicas ou judaicas, aí as pessoas vêm criando dificuldades. Terra tem uma referência objetiva a Israel, tá? É sempre uma referência objetiva, porque é assim que eles compreendiam a terra que pertence a Deus. Por conta disso, por conta de tudo que eles passaram e viveram. Agora, todo o universo pertence a Deus. Toda a vida pertence a Deus. Toda a terra ou todas as terras pertencem a Deus. Em Cristo Jesus, essa convocação não é só para os judeus, não é só para os brasileiros, é para toda a humanidade, porque o feito amoroso de Deus, a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal, ela alcança toda a humanidade, ela beneficia toda a humanidade. Aí nós sempre temos que fazer um parênteses por causa dos desajustados, né? Porque tem sempre aquele que fala, então você está dizendo que todo mundo será salvo. Eu nunca disse isso. E o texto não diz isso, que todos os humanos serão salvos. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas Deus não é um Deus derrotado. Não se iluda. Se a sua vida, se a vida de alguém que você conhece é uma vida derrotada pelo pecado, se é uma vida marcada pelo fracasso, se é uma vida tombada pelo insucesso, isso nada tem a ver com os feitos grandiosos de Deus. Tá bom? Deus é vencedor. Deus é vitorioso. Se aqui e acolá alguém não quer se apropriar dessa verdade,
quer viver aí uma realidade paralela, uma religião paralela, uma fé paralela de Cristo Jesus, não é problema nosso. O nosso compromisso é com isso, aclamar a Deus, glorificar a Deus, principalmente pelo seu Cristo, pela salvação, pela grande vitória que Deus conquistou para si, para a sua criação, para louvor da sua glória. Mas Deus nunca foi atacado, Deus nunca foi limitado pelo pecado, ou pelo mal, ou pela malignidade, ou pelo maligno. Tá? Não são obstáculos, não estão à altura, não fazem frente ao Todo-Poderoso Deus. Lançaram a criação num período aí de trevas. Trevas essas que nunca prevaleceram sobre a face da terra, porque Deus sempre fez brilhar a sua luz, a fé, a esperança. Deus sempre manteve vivo o testemunho de si mesmo. E se você não se limitar só aos feitos aí que você imagina na sua fé, na sua instituição religiosa, e der uma volta pelo planeta, você perceberá como Deus é fiel, como Deus é bom, como as maravilhas de Deus têm alcançado toda a criação. Se a mensagem de salvação não chega a todos, é responsabilidade daqueles que receberam essa incumbência, faz parte do pacote, está junto com o compromisso de aceitação dessa salvação, a aclamação ou proclamação dessa mensagem da vitória de Deus sobre todo o pecado. E que os principais beneficiários somos nós, a humanidade, somos nós, a criação de Deus. Tá? Louvem a Deus com cânticos de júbilo ao som de música. Essa já é da King James, essa versão é uma versão atualizada, a linguagem já está mais comum a nossa. Tem a Nova Almeida atualizada também, que é uma correção gramatical. Mas com o desenvolvimento da linguagem, a influência de outros idiomas e das mídias, a tendência é que se produzam novas traduções com uma linguagem mais acessível e alcançável, porque esse português utilizado na Bíblia, ele está se afastando da língua brasileira, né? da língua que nós usamos no dia a dia, nos relacionamentos profissionais, sociais. Ele está se afastando um pouco. Isso daí é responsabilidade dos tradutores, dos intérpretes, eles que queimam a cabeça procurando reapresentar a mesma verdade de tempos em tempos numa linguagem cada vez mais acessível, que possa ser assimilada, que possa ser digerida, e não como uma linguagem estranha ao falante da língua brasileira. Oferecei música ao Senhor por meio da harpa, com cítara e a voz do canto. A adoração a Deus, ela é espontânea. A adoração a Deus, ela se vale de todos os meios disponíveis. E a arte, que é algo inerente ao espírito humano, tá? Você pode estudar aí a história da arte, a arquitetura, pintura, canto, dança, é algo inerente ao espírito humano. Tá? A alma humana, o espírito humano, ele se expressa nessas formas artísticas, procurando compensar a ausência de palavras, procurando compensar a limitação da linguagem humana. Você, eu quero estudar porque eu quero me expressar de uma grande parte do conhecimento. Nós falando de conhecimento, vai falar teologia, filosofia, outras áreas do conhecimento humano, adaptação da linguagem. Tá? É uma questão linguística. Você vai adestrar o seu cérebro ao uso de um vocabulário voltado para aquilo. Tá? Se você quiser cursar, pode cursar teologia ou filosofia, não é problema nenhum. Você vai passar por um processo de adestramento no que diz respeito à adequação da linguagem. Não é tanto a aquisição de um vocabulário, mas a adequação da sua linguagem com vistas a
informação ou captação e transmissão de alguma verdade, tá? Conhecimento, em termos de ampliação do conhecimento humano, isso não, tá? Não tem. O conhecimento humano ele é limitado, mas na nossa limitação intelectual, na limitação do nosso ser consciente, nós reaprendemos a utilizar a linguagem disponível para expressarmos emoções e sentimentos de uma maneira específica. Por isso você vê algumas pessoas trazendo para a vida comum expressões litúrgicas, né? Expressões do rito cultico, como que, como que se usar aquela linguagem que faz todo sentido num contexto litúrgico, num contexto de culto, como se usar aquelas palavras, né? Na vida comum, na vida ordinária, no dia a dia, fosse transformar a vida num culto, numa adoração contínua. Não é bem essa a ideia do texto bíblico. A vida, você vai acabar, a vida não é um filme desses que todo mundo canta e dança o tempo todo. Não é assim. Nunca foi, tá? Nunca foi. Pode ser que um ou outro esteja querendo viver aí, por conta das influências do cinema, esse desejo. Então, a arte usa o canto, a dança, para compensar a limitação do vocabulário, a limitação linguística, e para despertar as emoções, os sentimentos do espectador, daqueles que está vendo, daquele que está assistindo, daquele que está ouvindo, daquele que está acompanhando. Mas o louvor a Deus é isso, ele não possui uma rigidez. A adoração a Deus, ela é simples. O que a Bíblia ensina é que ela é bem simples. Não tem um instrumento especificamente criado para o louvor. Não tem instrumentos, somente esses instrumentos podem ser utilizados para o culto, não há uma limitação nesse sentido, tá? É a vida, é a alma humana procurando se expressar de todas as maneiras possíveis e disponíveis. Ruja o mar e tudo o que ele contém, o mundo e todos os seus habitantes. As águas na Bíblia têm a conotação de mistério, tá bom? O mar, e o judeu especificamente, quando ele está falando o mar, diz respeito a todo, às vezes é um lago, né? Chamado Mar da Galileia. Nós, brasileiros aqui, que é um país magnífico, gigantesco, né? Temos aí alguns dos maiores rios do mundo, água em abundância e em fartura. O cidadão chega lá e fala, mas esse é o mar? A criança imagina um oceano, mas para eles, na limitação geográfica lá, todo aglomerado de água já é um mar. Então, um lago, eles expressam como um mar. E o oceano designa os oceanos mesmo, tá? A água salgada. Mas a água em si, o lago, o mar, quando eles falam, eles estão falando de algo misterioso, acessível, mas inalcançável. Até hoje aí você viu o acidente, aí o pessoal quis passear, fizeram aí um equipamento ridículo, né? E tentaram um mergulho, um submarino, turismo no fundo do oceano, e ocorreu um acidente, aquele equipamento não suportou a pressão, foi completamente destruído e vidas se perderam. Então, quando o salmista se refere ao mar, ele está como que convocando todos os seres. E como ele não conhece todos os seres, e ele imagina inúmeros seres por ele desconhecidos existindo sob a superfície, né, das águas, ele provoca esses seres na sua adoração, como que dizendo, todos devem obrigatoriamente prestar louvores e adoração a Deus, e o fazem, ainda que de forma
inconsciente. Toda a criação presta a devida reverência ao Todo-Poderoso Deus. Com palmas se manifestam os rios e o cantar dos montes ressoa em uníssono para aclamar o Eterno que vem julgar toda a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade, né? É o que nós falamos aqui. Toda a criação, todos os seres, não é só a humanidade, toda a criação, todo o universo deve prestar adoração e culto a Deus, deve de alguma forma reverberar a glória do Todo-Poderoso Deus, manifestar como que um canto, como que aí tem quem vai atrás da física aí, da acústica e tem uma área do conhecimento que fala das vibrações, né? E o salmista, os profetas, quando se referem aos astros, falam que eles cantam, Na verdade, eles emitem como que uma vibração inaudível, porque o som não se propaga no espaço, e isso pode ser expresso em termos de um canto, né, de um louvor. Tá? O salmista, a mente mística, a mente espiritual, ela tem uma compreensão prática em forma de intuição que anos e anos, séculos e séculos, o conhecimento científico, o conhecimento conhecível, nada mais faz além do que expressar em outras palavras o que já está descrito aqui nos Salmos. Então não se preocupe quando alguém disser que toda a terra, todos os seres, todo o universo se encontra num estado de louvor, de adoração, participa dessa magnífica sintonia de louvor ao Todo-Poderoso Deus, porque de fato o é. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.